Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e estamos aqui para mais um simulado de educação especial e inclusiva. Se você está estudando para concurso, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações e não se esqueça também de ver nas descrições do vídeo muito material que eu estou deixando para ajudar nos seus estudos. Bora lá? Lembrando que também nas descrições do vídeo você pode baixar esse simulado em PDF para poder treinar, ler com atenção e verificar ali os pontos de atenção que você precisa melhorar para ser realmente aprovado, realmente aprovada no seu concurso. Bom, e a primeira questão vem para o cargo de educação de educador especial de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, pela Omni, em 2021. Analise as afirmativas a seguir sobre a deficiência visual. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Baixa visão, leve, moderada ou profunda, quando a pessoa ainda é capaz de distinguir luz e sombra, mas já emprega o sistema de Braille para ler e escrever. Essa afirmativa, ela é verdadeira ou falsa? Então vamos lá. Essa primeira alternativa de cara, ela é falsa. As pessoas com baixa visão, elas ainda têm algum nível de visão, a visão útil, e podem não depender exclusivamente do sistema de Braille, porque elas ainda têm alguma visão. Então, essa é falsa. Próximo à cegueira, compensada com o uso de lentes de aumento, lupas, telescópio, com auxílio de bengalas e treinamentos de orientação. Essa segunda afirmativa, ela também é falsa, porque as pessoas que estão próximas à cegueira, elas podem se beneficiar do uso de bengala e treinamento de orientação e mobilidade, mas no caso de lentes de aumento, lupa e telescópio, pode não ser útil, né, se a visão dela já estiver muito comprometida. Então, por isso, a alternativa aqui ela é falsa. Cegueira. O que é cegueira? Quando não existe qualquer percepção de luz. O sistema Braille, a bengala e os treinamentos de orientação e mobilidade, nesses casos, são fundamentais. Então aqui é verdadeiro, a pessoa já é cega, ela não tem nenhuma percepção da luz. O diagnóstico de deficiência visual pode ser feito muito cedo, exceto nos casos de doenças degenerativas como a catarata e o glaucoma, que evoluem com o passar dos anos. Então essa afirmação, ela também é verdadeira. Tá? Então o diagnóstico ele pode ser feito aqui de forma bem cedo, desde criança, né? A gente já pode ter alguns diagnósticos. Porém, doenças degenerativas, que são aquelas que vão se desenvolver ao longo dos anos, como a catarata e o glaucoma, elas evoluem com o passar dos anos. Então nós temos aqui verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Alternativa B. A segunda questão diz o seguinte: é uma alteração genética que provoca o atraso mental. As crianças com essa síndrome possuem um comportamento social atípico e são bastante tímidas. Apresentam características como o rosto alongado e orelhas salientes ou grandes, além do comprometimento ocular. Podem experimentar uma ampla gama de dificuldades físicas, de desenvolvimento, comportamentais e emocionais. O texto apresenta a característica da síndrome chamada: é a síndrome de Down, é a síndrome de Rett, é a síndrome do X frágil ou nenhuma das alternativas. Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos ver quais são as características principais de cada uma delas. Quando a gente pega a síndrome de Down, quais são as características aqui? Aqui ele coloca características como... Bom, primeiro que ele já fala sobre alteração genética, tá? Isso nos dá já uma bela de uma pista.
Provoca o atraso mental. As crianças possuem comportamento social atípico e são bastante tímidas. Quando a gente pega síndrome de Down, quais são as características faciais da síndrome de Down? Então, na síndrome de Down, nós vamos ter o rosto achatado, os olhos tendem a ser inclinados para cima, né? A questão do comprometimento intelectual, ela varia de leve a moderado, né? Que mais que nós temos aqui de característica? Você tem uma baixa estatura, né? Então, a síndrome de Down não se encaixa nessas características que se colocam aqui, principalmente em relação ao rosto alongado, né? Já a síndrome de Rett, o que nós vamos ter? Nós vamos ter perda de capacidade de usar as mãos de forma proporcional, movimentos repetitivos das mãos, como lavar ou torcer, né? O movimento das mãos, como lavar ou torcer, ele se torna mais dificultoso, né? Problemas de coordenação, problemas de equilíbrio, alguns problemas respiratórios, inclusive, né? Escoliose, enfim. Então, também não se encaixa nessas características. Quem vai se encaixar nessas características é a síndrome do X frágil, tá? Então, essa questão aqui é a alternativa C. Já na terceira questão, nós temos o seguinte: os transtornos globais do desenvolvimento são distúrbios nas interações sociais recíprocas que costumam manifestar-se nos primeiros 5 anos de vida. O quadro D gera muito desconforto, ansiedade e até mesmo onipotência de professores que se deparam com esse aluno em sala de aula. A ausência de socialização permanente soa, deixa eu grifar isso daqui, a ausência de socialização permanente soa como um destino fatídico que induz o profissional a relutar contra uma possível adaptação no ensino regular. O transtorno é denominado de quando é caracterizado por comportamento social qualitativo, ausência de linguagem sem atrasos significativos da cognição. Observa-se a prevalência no sexo masculino. Então, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Então, vamos lá. Nós temos primeiro aqui psicose. A psicose, ela se refere mais a condições que afetam a mente. A gente tem ali perda de contato com a realidade. Geralmente, você tem também alucinações, delírios, tá? Não é um termo específico para um transtorno do desenvolvimento, então ele não vai se encaixar nesse contexto dos transtornos globais do desenvolvimento, tá? Por isso não é a psicose, o que já deixaria isso errado, né? A Heller, ou síndrome de Heller, ou transtorno desintegrativo da infância, também conhecido como desintegração psicótica da infância, ele tem um desenvolvimento normal nos primeiros anos de vida, sendo que depois tem uma perda significativa da habilidade em várias áreas do desenvolvimento. Então está fora desse contexto também, não pode ser a alternativa A, tá? A B vai falar sobre o autismo e desintegrativo. O autismo, ele é um transtorno global do desenvolvimento, né? Mas o termo desintegrativo, ele geralmente se refere ao transtorno desintegrativo da infância, tá? Então vamos lá, o que a gente tem aqui? É o autismo, ok, mas ele não é esse desintegrativo. Esse transtorno desintegrativo da infância é equivalente à síndrome de Heller, tá? E é diferente do Asperger, por exemplo, tá? É bem diferente do Asperger, por exemplo. Então, quando a gente vai para a alternativa C, a gente identifica as características aqui de autismo. Então, aqui nós temos o autismo e em seguida nós temos aqui o Asperger,
Então, o Aspinger, uma das principais características dele é a dificuldade na interação social e comportamentos que são restritos e repetitivos. Agora, a questão de linguagem, questão de inteligência é intacta, não tem problemas com relação a isso. Então, portanto, aqui nós vamos trabalhar com a alternativa C. E aí, até o presente momento, está fácil, está difícil? Será que já merece o seu like? Está ajudando nos seus estudos? Acompanhe até o final, porque ainda tem muito conteúdo para ser trabalhado neste simulado de educação especial e inclusiva. O atendimento educacional especializado, AEE, é o conjunto de atividades e recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente para atender exclusivamente alunos com algum tipo de necessidade especial no contraturno escolar. Sendo assim, o AE tem como objetivo contribuir para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. Complementar ou suplementar a formação do estudante por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. Promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, visando sua autonomia e qualidade de vida. E nenhuma das alternativas. Muito bem. Então, em relação à alternativa A, ela fala principalmente aqui de proporcionar ou ampliar habilidades funcionais e promover a vida independente e inclusão. Então, assim, embora esses sejam componentes importantes do AE, essa opção ela não contempla exatamente o escopo do AE. A função do AE não é só promover habilidades funcionais e inclusão, mas ela também complementa ou suplementa a formação de estudante, tá? Eliminando barreiras para sua plena participação na sociedade e o desenvolvimento da sua aprendizagem, que é mais abrangente do que apenas promover habilidades funcionais e inclusão. Tá? Então não é aqui a alternativa A. A alternativa B, portanto, ela diz o seguinte: complementar ou suplementar a formação de estudante por meio da mobilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e o desenvolvimento para a aprendizagem. Então, assim, é isso. Tá? Essa seria a alternativa correta, pelo menos até o presente momento. Vamos analisar os outros. Tá? Ela é a mais correta dentre a A e a B aqui, né? Ela é a mais correta. O AE ele é projetado para realmente complementar ou suplementar a formação acadêmica, a formação escolar do estudante. Oferece serviços e recursos de acessibilidade e estratégias para eliminar as barreiras que impedem, então, a participação do aluno na sociedade. E aí você tem não somente a promoção da inclusão e da vida independente, mas também o fornecimento de suporte educacional adicional adaptado às necessidades individuais do aluno. Tá? Então ele fala aqui, tá, sobre esse conjunto de atividades e recursos de acessibilidade pedagógicos. Então, até o presente momento, né, é o que estaria mais correta. A C, promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, visando sua autonomia e qualidade de vida. Então, assim, aqui a gente está focando em promover a funcionalidade, a autonomia e a qualidade de vida de pessoas com deficiências. Então, são objetivos? São objetivos, mas isso está muito aquém do que o enunciado da questão coloca. O enunciado da questão ele vai muito além quando se refere a esse conjunto de atividades e recursos.
né, organizados de forma institucional e continuamente, tá? Então, aqui ele se refere muito mais à questão da funcionalidade. Então, por isso, realmente, a alternativa correta é a alternativa B. Agora, nós vamos para o cargo de auxiliar de apoio em educação especial do Balneário Camboriú, de São Paulo. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas no contexto da educação inclusiva. Todos os alunos que têm necessidades educacionais especiais precisam de um auxiliar de apoio. Todos os alunos que têm necessidades educacionais especiais precisam de auxiliar de apoio. Essa frase é verdadeira ou essa frase é falsa? Essa frase é falsa, porque nem todos precisam necessariamente de um auxiliar de apoio, tá? Tem vários exemplos aí em que não é necessário um profissional de apoio. Isso vai depender muito do grau e do tipo de necessidade educacional que esse educando precisa, que esse estudante precisa. Então, falsa. O auxiliar de apoio é demandado em casos de impedimento à inclusão do aluno especial no contexto escolar. Então, o auxiliar de apoio é demandado em casos de impedimento à inclusão do aluno especial no contexto escolar. Isso é verdadeiro, tá? Então, assim, o auxiliar de apoio ele vai ser necessário quando tem barreiras significativas que impedem ali a inclusão do aluno no ambiente escolar regular. Tá? Então, o objetivo dele vai ser ajudar a facilitar essa participação da aprendizagem do aluno. Então, essa está correta. A próxima. O auxiliar de apoio deverá ajudar a criança que tem deficiências em questões motoras e ajudá-lo com adaptações para a escrita. Então, ela é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira, porque um dos papéis do auxiliar de apoio pode ser realmente ajudar os alunos com deficiências motoras, tá? Incluindo aí trazer adaptações necessárias. Que tipo de adaptações necessárias? Como tecnologia assistiva, por exemplo. Em casos de higiene íntima, o auxiliar de apoio só poderá limpar e ajudar o aluno em situações de emergência. Não, isso não tem nexo, né? Isso daqui é falso. Então, o auxiliar de apoio, ele pode ser necessário, inclusive, para ajudar a criança ali, o aluno, com a higiene íntima regularmente. Tá? Tem alunos ali que têm necessidades que tem necessidades ali que demanda a ajuda, né? E não apenas em situação de emergência. Muito bem, então, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, tá aqui. Alternativa C. Maravilha! Na sexta questão, temos o seguinte. No contexto do atendimento educacional especializado, o auxiliar de apoio é o profissional que... Então, vamos lá. Quem é o auxiliar de apoio nesse contexto do AEE? Ele substitui o trabalho dos profissionais do AEE e também no contexto escolar da sala de aula? Não, ele não substitui, ele complementa, né? A gente acabou de ver isso na outra questão. Então, ele está aqui incorreto. Desenvolve um trabalho terapêutico junto aos familiares e profissionais da educação? Não. Né? A função do auxiliar não é um trabalho terapêutico. C. Atua de modo a desenvolver estratégias de ensino, elaborando as avaliações do aluno? Então, assim, o desenvolvimento de estratégias de ensino e elaboração de avaliações do aluno é responsabilidade de quem? Do professor, tá? E não do auxiliar do AEE. Tá errado isso. Então, risca aqui. D. Acompanha o seu aluno diariamente, contribuindo na compreensão de suas características para que se sinta inserido na vida escolar? Sim, dentro desse contexto, sim, é exatamente isso a função dele. Então, vamos deixar aqui do lado. E
complementa o trabalho pedagógico e atua como tutor na escola e no contexto familiar do aluno? Não, né? O auxiliar de apoio, ele complementa o trabalho pedagógico, né, quando ele traz esse suporte para o aluno, mas ele não atua como tutor no sentido educacional ali do termo, né, de tutor, e muito menos um papel formal no contexto familiar do aluno. Então, portanto, o que nós vamos ter aqui é a alternativa D de dado. Perfeito? Sétima questão. Dentro do contexto escolar, o auxiliar de apoio pode aplicar procedimentos mesmo se identificados com profissões legalmente reconhecidas? Cuidará de todos os alunos da unidade escolar, independente de quantidade? Precisará exercer atividades relacionadas à higiene do aluno? Deverá ser incluído para garantir que participe das reuniões pedagógicas? Então vamos lá. Ele quer saber aqui qual alternativa que indica todas as afirmativas corretas, tá? Corretas. Então a primeira, pode aplicar procedimentos mesmo se identificados com profissões legalmente reconhecidas? Não. O auxiliar de apoio ele não deve realizar procedimentos que são restritos a profissões legalmente reconhecidas, como, por exemplo, médicos, terapeutas, enfim. Então, essa daqui está errado. Então, não pode ser a primeira, está errada. Então, de cara, a gente já risca aqui a primeira, a gente já risca aqui a D de dado, né? Vamos ver as outras. Cuidará de todos os alunos da unidade escolar, independente de quantidade? Não, né? E assim, não são todos os alunos da unidade escolar, né? Ele é designado para assistir os alunos específicos que tenha necessidades educacionais especiais e não todos os alunos da escola. Então, a 2 aqui também está errada. Se a 2 está errada, a gente tira essa daqui e tira essa daqui. Então, por óbvio, já sobrou aqui a questão, né? A alternativa. Precisará exercer atividades relacionadas à higiene do aluno? Sim, ele precisa também realizar esse tipo de atividade. Deverá ser incluído para que participe das reuniões pedagógicas? Sim, ele deve estar inserido no contexto da escola, participando inclusive das reuniões pedagógicas para saber o que anda acontecendo ali no planejamento escolar. E aí, como é que tá? Tá fácil? Tá difícil? Eu quero saber de vocês. Estamos aqui partindo para a 8ª questão e eu quero saber se você já deixou o seu like. O seu like é muito importante, você não tem ideia de como o seu like ajuda aqui no canal. E quer me ajudar mais ainda? Compartilhe esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no grupo de WhatsApp, compartilhe no grupo da família, compartilhe em qualquer grupo que esteja interessado em assuntos relacionados a concurso, porque aqui tem muito material para ajudar. Se eu estou te ajudando, me ajude também, me dá essa força, dá essa moral aqui para o meu canal para que a gente possa crescer cada vez mais. Na 8ª questão, agora nós vamos para o cargo de auxiliar de educação infantil na Prefeitura de Vinhedo, São Paulo, pelo Instituto Avança São Paulo. No que tange a educação inclusiva, é correto afirmar exceto, cuidado com isso, tá? Cuidado com a palavra exceto. Apareceu exceto na prova, já risca ela aqui, destaca para ficar bem claro na sua mente que ele quer a alternativa errada, tá? A escola é facultado o dever, facultado. O que é facultado? Eu faço se eu quiser, né? Facultativo, né? Ponto facultativo. Então eu emendo o feriado se eu quiser. Então, a escola é facultado o dever de aceitar alunos com deficiência e realizar as adaptações necessárias que eles tenham seu direito à educação garantido. Essa informação ela está completamente falsa. Não é facultado à escola o dever de aceitar os alunos com deficiência. Tá? Ele é um dever aceitar. A educação inclusiva é um princípio fundamental. Então, essa alternativa aqui é uma alternativa errada, ou seja, já sabemos de cara
qual é o gabarito, tá? A escola não pode ser facultado, tá? Mas vamos ver as demais, né? A educação inclusiva tem por objetivo permitir a convivência e a integração social dos alunos com deficiência, favorecendo a diversidade. Perfeito. Aprender a viver em sociedade, né? Contribuir com a inclusão de todos na sociedade. Perfeito. Então, essa daqui está correta. Através da educação inclusiva, é possível educar crianças e jovens dentro do mesmo contexto escolar, concedendo a eles o pleno direito à escolarização. Sim, todos têm o direito à escolarização. Isso está na Constituição, isso está na LDB, isso está no ECA. Né? Então, todos têm o direito à escolarização. Na escola inclusiva, todas as propostas que orientarão as atividades escolares e as intenções dos educadores relativas à inclusão estarão registradas no seu projeto político-pedagógico. Perfeito. O projeto político-pedagógico é um documento oficial da escola que trata de todos os aspectos pedagógicos da escola, inclusive, né, com relação à educação especial inclusiva. A escola deverá fornecer ao aluno os recursos diferenciados indispensáveis ao seu aprendizado, como adaptação física no ambiente escolar, professor especialista ou aceleração de conteúdo perfeito. Isso está inclusive na LDB. Fácil essa questão, né? Questão ali para você garantir o seu pontinho. Vamos para a 9ª questão. Agora vamos para o cargo de coordenador pedagógico na Prefeitura de Blumenau, Santa Catarina. Nos debates atuais sobre inclusão, o ensino escolar brasileiro tem diante de si o desafio de encontrar soluções que respondam à questão do acesso e da permanência dos alunos em suas instituições educacionais. Perfeito. A análise da autora cita um contexto que ainda hoje é latente no ambiente escolar, pois as particularidades e necessidades do estudante, felizmente, têm sido cada vez mais valorizadas na busca pela equidade no processo de aprendizagem. Assim, analisando o processo de inclusão ao longo dos anos, podemos afirmar que a. Promover inclusão é um desafio que as instituições de ensino enfrentam sozinhas, motivo pelo qual sua prática não obteve nenhum sucesso, mesmo diante de todos os apelos legais instituídos ao longo dos anos? Não, isso daqui está incorreto, né? Porque assim, a gente tem, assim, a promoção da inclusão é um desafio, mas dizer que não obteve nenhum sucesso está errado. Então, vamos tirar isso daqui. Quando a gente analisa a história, né, da educação inclusiva, a gente não pode afirmar que não teve nenhum sucesso. Na análise histórica do processo de inclusão, é possível concluir que apenas estudantes com necessidades educativas especiais podem ser contemplados por essa prática. Não, está errado. A inclusão, ela não se limita apenas a estudantes com necessidades educativas especiais. Ela abrange estudantes de diferentes origens, culturas, religiões, né? Quando a gente fala inclusão é para todos, não é para todos exceto, né? Não, é para todos. Então, todos é a inclusão de todos. A inclusão é um processo que, historicamente, exige de todos os envolvidos um esforço para romper as barreiras que vão muito além das limitações físicas ou cognitivas. Correto, né? De fato, é um processo que requer muitos esforços coletivos, não é pouco não, para superar inúmeras barreiras de diferentes tipos, que não são apenas físicas ou cognitivas, mas você tem questões sociais, questões culturais, questões atitudinais, né? Vamos lá, o próximo. As escolas regulares precisam desobrigar-se do atendimento idealizado como inclusivo, pois a demanda destes indivíduos compromete a aprendizagem dos outros estudantes. Tá incorreto, tá errado, né? Essa afirmação ela é contraproducente ao princípio da inclusão. Tá? As escolas têm o dever de promover os ambientes inclusivos. E por fim,
crianças com limitações físicas e cognitivas são as únicas que podem ser atendidas em um processo de inclusão. A gente já viu que isso está errado, né? Pois quaisquer outros fatores que gerem dificuldade de aprendizagem ou adaptação não podem ser contempladas nesse contexto. Está errado, tá? Isso daqui está totalmente fora do que se tem pela educação inclusiva, sobre a inclusão. Então, nós já vimos aqui a alternativa C. Na nossa última questão, nós temos o cargo de coordenador pedagógico de São João do Boa Vista, e ela diz o seguinte: a educação de surdos é tema polêmico desde seus primórdios. A língua de sinais é sabidamente língua de construção de sujeitos surdos e, quando é assumida em espaços educacionais, favorece um melhor desempenho dos alunos surdos. Quanto à língua de sinais, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Primeiro, é uma língua visual espacial utilizada naturalmente em comunidades surdas brasileiras, que, embora não expresse qualquer conceito, permite expressar sentimentos, ideias, ações, significado para estabelecer interações entre os sujeitos. Ela é, de fato, uma língua visual espacial, mas ela é sim capaz de expressar conceitos, né? E não só sentimentos, ideias e ações. Você tem inúmeros conceitos que são aplicados ali, né, pela Libras, pela língua brasileira de sinais. Então a A está errada. A B possui todas as características linguísticas de qualquer língua humana natural, como as demais línguas orais, ela é universal. Então vamos lá. A língua de sinais, ela possui todas as características linguísticas de qualquer língua humana natural, tá? Só que ela não é universal. Existem diferentes línguas de sinais ao redor do mundo, tá? Então, você tem a língua de sinais em inglês, a língua de sinais em coreano, a língua de sinais, tá? Então, ela não é universal. A Libras, né, a língua brasileira de sinais, é diferente das demais. Ao longo do território brasileiro, não apresenta variações, unificando as características regionais, sociais e culturais de cada lugar. Olha só que interessante. Não, ela também está errada. Por quê? Porque nós temos variações regionais, sociais e culturais. Tá? Você pode ter variações aí em diferentes contextos regionais e culturais. Sinais, né, sinais diferentes para um mesmo conceito. A D é uma língua autônoma, dotada de gramática específica e estruturada nos diversos níveis linguísticos. Perfeito, ela é uma língua autônoma com a sua própria gramática e estrutura. Perfeito. Então aqui, ó, alternativa D. E para você que está estudando mesmo, baixe o PDF e aqui nesse último slide tem muito material que vai te ajudar, tá? Tem cursos específicos, tem um link aqui, ó, para todos os meus simulados, tem um link só para simulados de educação inclusiva, tem manual para você ver ali os tipos de síndrome, tá? Tem aqui essa playlist aqui é fantástica, fantástica, fantástica. Tem vários métodos de estudo, tem várias técnicas de estudo para você aprender a estudar mais e melhor. Também estou deixando 2 vídeos aqui, indicando 2 vídeos para que você possa se aprofundar nos estudos. E eu quero saber, estava fácil? Estava difícil? Quantas você acertou? Quantas você errou? E agora, aquelas que você errou, procure pesquisar mais para você saber mais sobre o assunto. É um imenso prazer poder te ajudar. Se você ficou até agora comigo, meu muito obrigado em dobro e a gente se vê nos próximos simulados.